A gente sabe que a comunhão é um dos sacramentos centrais da fé católica. Mas o que realmente acontece na alma quando se comunga? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nos benefícios espirituais da comunhão, para entender o poder transformador dela com base na teologia da Igreja. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente vai começar com a batalha espiritual em torno da comunhão e vai até a união fantástica que ela pode proporcionar. Vamos ver como a comunhão é vista como uma força que purifica, que eleva e que transforma a alma de um jeito extraordinário. Vamos lá. Para começar, vamos com uma ideia bem forte: a de que a comunhão está bem no centro de uma grande batalha espiritual. A teologia sugere que o poder dela é tão grande, mas tão grande, que ela se torna o principal alvo das forças que se opõem ao bem. Olha que interessante. São Marcello Champagnat, o fundador dos Irmãos Maristas, ele alertava muito sobre as armadilhas espirituais. Ele falava de várias tentações, como a da pureza ou a de viver reclamando, mas para ele, a mais perigosa de todas era justamente a de afastar alguém da comunhão. Isso já dá uma dimensão da importância que ele via nesse sacramento. E isso leva a gente a uma pergunta-chave, né? Por que a comunhão seria, assim, o prêmio final nessa batalha? O que tem nela de tão poderoso? A resposta para essa pergunta é o que vai nos guiar por todos os benefícios incríveis que vamos ver agora. O primeiro benefício que a gente vai explorar é justamente esse poder purificador. A teologia descreve a comunhão como um verdadeiro fogo, capaz de derreter as imperfeições da alma. Vamos entender como é que isso funcionaria. Para sacar esse poder purificador, primeiro a gente precisa falar rapidinho do que é o pecado venial. Pensa nele não como uma quebra total da relação com Deus, mas como algo que esfria essa relação, sabe? Como uma poeira que vai se acumulando, tira o brilho de algo que é muito precioso. E é aí que entra uma analogia muito poderosa. Onde está o fogo, o gelo derrete. Nesse raciocínio, a comunhão é o fogo do amor divino, e o pecado venial é o gelo que vai esfriando a alma. E o efeito é descrito como sendo imediato. No momento em que se recebe a comunhão, a alma é inundada por esse fogo de amor e o gelo das imperfeições, puf, é derretido na hora. É uma purificação que acontece ali, em tempo real. Mas o efeito da comunhão não para só na purificação, não. Ela também funciona como um catalisador para o crescimento espiritual. É uma verdadeira ascensão da graça que eleva todas as virtudes da alma. Teólogos do calibre de Santo Tomás de Aquino ensinam que a comunhão não fortalece só uma virtude aqui ou outra ali. Não, ela provoca uma elevação em todo o estado espiritual da pessoa. Imagina só, todas as qualidades da alma, fé, esperança, caridade, que é esse amor a Deus e ao próximo, recebendo o impulso todas ao mesmo tempo. Cada comunhão, então, seria como subir um degrau numa escada de crescimento espiritual. O estado da alma antes e depois de receber o sacramento é bem diferente, marcando um progresso real na jornada da fé. E tem mais. Os efeitos da comunhão, segundo a teologia, não se limitam a essa vida. Eles se estendem até ao que se entende por purgatório, agindo sobre a tal dívida espiritual que a alma pode acabar carregando. Aqui a teologia católica faz uma distinção bem importante. Existe a consequência eterna de um pecado mortal que não foi confessado, e existe a necessidade de purificação que continua mesmo depois que os pecados foram perdoados. É sobre essa segunda, a chamada pena temporal, que a comunhão tem um efeito poderosíssimo. A ideia é que o amor intenso que a comunhão coloca na alma tem um efeito purificador que já ajuda a quitar essa dívida espiritual. Ou seja, a purificação que de outro jeito aconteceria lá no purgatório pode começar aqui e agora, a cada comunhão bem vivida. E agora, a gente chega ao que é descrito como o benefício supremo da comunhão. Uma união com Deus que é apresentada como algo, pasmem, ainda maior do que a que existia no paraíso. Olha só que contraste. A Igreja estabelece como obrigação mínima comungar uma vez por ano na Páscoa. Mas o que é possível é impressionante. A lei canônica permite comungar até 2 vezes no mesmo dia. Essa diferença enorme entre o mínimo e o máximo diz muito sobre o valor que a Igreja dá para a recepção frequente desse sacramento. E aqui, a teologia faz uma comparação de arrepiar. Lá no Jardim do Éden, Adão caminhava ao lado de Deus. Era uma comunhão, digamos, externa. Na Eucaristia, a união é interna. Deus entra na alma da pessoa. Isso cria um nível de intimidade que nem o paraíso oferecia.
Para tentar capturar a dimensão desse mistério, São Bernardo de Claraval criou uma expressão poética: amor dos amores de Deus. Essa frase sugere que, de todas as formas que Deus tem de demonstrar o seu amor, a Eucaristia é a expressão máxima, é o amor no seu estado mais puro e concentrado. E no fim, entender todos esses benefícios deixa a gente com uma reflexão profunda. Pensa bem, se um único sacramento contém tanto poder de transformação, o que isso diz sobre a natureza da realidade espiritual que torna algo assim possível? É uma pergunta que ecoa muito além desta análise e que convida a gente a continuar explorando a fé.